Pois é, de forma bem tranquila, né? No bate-papo bem formal, como eu já disse para você, a professora Angélica vai tratar de um assunto muito bacana e que às vezes pega muita criança, muito adolescente, muito adulto, não é verdade? Isso pega em prova de ensino fundamental, em prova de ensino médio, não é verdade? Prova de Enem vestibular, né? Concurso público principalmente. Então, um assunto aqui serve para todo mundo, não é verdade? Porque é um assunto muito bacana. E se tratando de acentuação gráfica, então, o que é que a professora Angélica vai trazer para você aqui hoje no nosso Para Relembrar Português? O que é? Nós vamos como a gente chega na acentuação de uma palavrinha. Professor, misericórdia, eu não sei, eu quase morro em prova de concurso, em prova de vestibular. Professor, porque eu não consigo atribuir a acentuação daquela palavra correta de jeito nenhum. Pois é, para tudo, porque o negócio é muito bacana. Primeira coisa, se você, né, vamos conversar diante de conteúdo, se você não decorou, porque a gente precisa decorar para estudar, para entender, né? Vamos falar de entendimento. Se você não entendeu como você chega até a sílaba tônica, você vai travar meio caminho. Porque primeiro você precisa entender como você chega à sílaba tônica de uma palavra, depois você procurar como você vai acentuá-la. Então, o primeiro processo é, pegou uma palavrinha, quer saber, é acentuada, por quê? Porque é uma oxítona, porque é uma paroxítona, porque é uma proparoxítona, né? Daí eu embolei. Uma proparoxítona. Primeira coisa, vamos entender o que a palavra é, qual a classificação dela, de acordo com a sílaba tônica ou de acordo com a sílaba forte. Primeiro a gente descobre o que ela é, depois nós sofremos pela acentuação. Combinado? Então, primeira coisa, você vai parar, vai chamar a palavra no portão, olha só, e vai achar a sílaba forte dela. Hoje, nos livros de ensino fundamental, tem um negocinho assim, uma linha que a sílaba que sobe, né, ela vai ficar lá em cima quando você chama a palavra no portão. Eles não falam para você chamar a palavra no portão. Eles falam que quando você pronuncia a palavra, aquela sílaba que sobe, não é assim? É a sílaba forte. Mas se você quer saber bonitinho, vamos brincar chamando a palavra no portão. Só que é o seguinte, quando você chama a palavra no portão, você não fala assim, ô fulana. Não, você não vai fazer isso não. Você vai chamar só a fulana no portão. Não vai colocar o ô fulana, não. Você vai chamar só a fulana. Então preste atenção no que nós vamos fazer. A palavra é, olha só, é elefante. Misericórdia, professora. Como é que eu vou saber a sílaba forte da palavra elefante? Para mim classificá-la como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Como é que eu vou fazer? Chamar a palavra elefante no portão? Olhe no Para Relembrar de hoje nosso aqui o que nós estamos fazendo. Chamando a palavra no portão. Então, preste atenção no que a professora Angélica vai trazer para você. Olha só. Vamos chamar no portão? Elefante. Olha só. Não é assim, o elefante. Não, não é isso não. Você vai pegar a palavra sozinha. Elefante. Elefante. Qual é a sílaba que subiu? Fã. Olha só. Elefante. Olha aí a sílaba que subiu. Tá vendo? Subiu essa sílaba, então eu vou parar para analisar. Do final da palavra para o início dela, onde se encontrou o fã. Elefante. Então, tem o T do final da palavra para o início dela agora, ó. Teve o T e teve o fã, a sílaba fã. Ou seja, a sílaba fã é a segunda sílaba forte do final da palavra para o início dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora entender que se a sílaba forte for a primeira sílaba do final da palavra para o início dela, a palavra é oxítona. No caso de elefante, nós temos a segunda sílaba forte do final da palavra para o início dela. Então, ela é uma paroxítona. Depois eu tenho, chamei no portão e tenho o quê? Suponhamos que em uma palavrinha, árvore. Olha só. Médico. Olha o que subiu. Tá vendo? Então, eu tive o quê? A terceira sílaba forte do final da palavra para o início dela. Então, eu tive casos de palavras proparoxítonas. Aleluia! Relembrei o negócio. Então, agora eu já sei
como eu identifico a palavra para classificá-la como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Muito bacana você saber também e relembrar que quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ai Jesus, ela precisa ter o quê? Mais de uma sílaba, para que ela seja classificada, né, em uma dessas três que a gente falou aqui agora, em uma dessas, né, receber em uma dessas três classificações. Agora, nós também temos as palavras monossílabas, né? E vamos relembrar que uma palavra monossílaba também não pode ser considerada oxítona. Monossílaba é monossílaba, oxítona é oxítona. Já viu aquela musiquinha? Cada um no seu quadrado. Pois é. Então, o que acontece? Monossílaba é monossílaba, oxítona é oxítona. Lembre-se de que a professora disse para você agora que para que a palavra receba as classificações oxítona, paroxítona ou proparoxítona, a palavra precisa possuir mais de uma sílaba. Quando nós estamos diante de palavra monossílaba, ela vai possuir quantas sílabas? Apenas uma. Olha só, tá vendo? Então, não confundam, tá? Em questões que vocês vão praticar, achando que monossílaba também é oxítona. Nada a ver, tá? Monossílaba, uma sílaba só. Nós acentuamos as monossílabas que terminam em a, e, o, seguido ou não de S, os ditongos EI, EL, OI. Isso é regra de monossílaba, né? Palavrinha que possui uma única sílaba, tá? Agora, oxítona, paroxítona e proparoxítona, onde a palavra possui mais de uma sílaba, aí nós temos que entender todas as regras de acentuação gráfica, tá vendo? Então, não tem dificuldade. O que as provas podem trazer para a gente, né? As provas, principalmente concurso público em Enem ou vestibular, né, o que seja aí, costuma trazer para a gente, como pegadinha de prova, palavras que são acentuadas por uma mesma regra, por uma mesma razão. Então, por isso que você precisou chegar até o ponto da classificação da palavrinha, para você, na questão da prova, nas alternativas, observar ali, né? Onde são todas oxítonas, onde são todas paroxítonas, onde são todas proparoxítonas, para que você consiga, não é assim? Para que você consiga fazer o quê? Adaptar ali as regras de cada uma delas, né? Aí partir para a acentuação, observar as regras e marcar a resposta correta. Mas se você não souber, não entender, não conseguir chegar ao ponto, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílaba, você não vai conseguir entender para lá também não. Então, sabendo isso, relembrando isso, nesse sofazão da professora Angélica aqui, relembrando isso, você consegue já partir para o próximo passo, que é o passo da acentuação. Beleza? E falando de acentuação, gráfica, nós temos que memorizar as regras, como a prof disse para você. Combinado? Beijo! Fui!